Existe muita diferença entre o patriotismo no Brasil e o patriotismo na Argentina? Essa não é uma pergunta, não é uma questão tão simples de discutir, mas eu vou mostrar aqui para vocês que sim, a Argentina tem um sentimento patriótico muito mais profundo, muito mais enraizado do que no Brasil. Assista o vídeo até o final, eu vou dividir os comentários que eu vou fazer em basicamente 3 blocos, 3 questões, e dá a sua curtida aí e comenta se tiver alguma coisa ao final e se inscreve no canal que ainda não for inscrito. Meu nome é Rogério Tomás, sou jornalista brasileiro, morando na Argentina, atualmente aqui em Mendoza, que é ao pé da Cordilheira dos Andes. Hoje, 9 de julho, estou aqui até com um abrigo que homenageia as Malvinas, né, as Malvinas argentinas. E 9 de julho é o feriado da independência na Argentina, mas as diferenças já começam por aí. A Argentina é tão ligada à sua história de luta pela independência que ela tem 2 datas muito importantes. Uma delas é o 9 de julho, que aconteceu no Congresso de Tucumã, na cidade lá de São Miguel de Tucumã, em 1816, e no dia 9 de julho declararam a independência da Argentina. Mas existe uma outra data tão importante quanto o 9 de julho, que é o 25 de maio, que foi a data de 25 de maio de 1810, em que a Revolução Libertadora da Argentina iniciou o processo de se tornar independente da Espanha. Então é isso, a Argentina tem praticamente 2 datas em que se celebra esse sentimento patriótico, esse sentimento nacional de independência. E aqui na Argentina, esse sentimento, esse orgulho de pertencer a esse país, a essa nação, é algo que é tão enraizado que isso independe de datas. Embora nas datas festivas, na Argentina, tem muitos feriados como no Brasil, mas essas datas aqui na Argentina é muito comum que aconteçam debates. Enfim, essas datas provocam a reflexão sobre a situação do país, já que a maioria dos feriados nacionais são homenagens aos líderes, né? As lideranças que lutaram para a Argentina se tornar um país independente. Mas esse sentimento, como eu disse, vai muito além de datas. Ele é algo que é permanente, que é algo muito consistente com a identidade do povo argentino. Já no Brasil, infelizmente, prevalece muito mais no conjunto geral da população o complexo de vira-latas. Enquanto na Argentina eles são orgulhosos de serem argentinos, no Brasil, em boa parte da população, sobretudo a classe média e as elites, adoram desprezar o Brasil como um país de terceiro mundo, em que tudo é ruim, tudo é atrasado, enquanto nos Estados Unidos e na Europa tudo é evoluído, tudo é moderno, contemporâneo. Esse sentimento do Brasil é muito patente no tratamento que a gente dá. A gente não, né? Como eu disse, parte da elite brasileira dá em relação aos Estados Unidos, à Europa. E no Brasil, esse sentimento patriótico, entre aspas, ele aflora basicamente de 4 em 4 anos, quando a seleção de futebol joga uma Copa do Mundo. Esse sentimento nem sequer é estendido aos amistosos, aos torneios menores. É Copa do Mundo e pronto. Um pouco Copa América, se tiver que jogar contra a Argentina, um jogo contra a Argentina, Uruguai, mas enfim, mas é um sentimento hipócrita e inconsistente que aflora, entre aspas, em Copa do Mundo de futebol. Falei dos feriados na Argentina. No Brasil, os feriados principais, pelo menos relacionados à independência e à República, por exemplo, 7 de setembro é uma data que a gente associa comumente ao desfile militar, né? A parada militar que acontece todos os anos na capital federal, mas em todas as cidades do Brasil. A gente sempre associa o 7 de setembro a isso, a uma parada militar, a um desfile militar. E o 15 de novembro, então, ninguém nem sabe, quase toda a população ignora que se refere o 15 de novembro, feriado à proclamação da República, lá em 1889,
que aliás foi um golpe também, mas isso a gente deixa para outro vídeo. Mas o fato é que ninguém não tem nenhuma reflexão sobre que tipo de independência o Brasil teve de Portugal em 1822, que tipo de república a gente formou em 1889. E a prova maior disso é que o Brasil hoje é governado, presidido por alguém como Jair Bolsonaro, que já bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos, alguém que bateu continência para o sub do presidente Donald Trump, o John Bolton, que agora até escreveu o livro, publicou o livro que vai estar revelando uma série de absurdos do governo Trump, que vai complicar a eleição do Trump. Sem falar que o Bolsonaro até comemora efusivamente, né, com muita empolgação, a independência de outro país, no caso dos Estados Unidos, como mostram as imagens aqui do dia 4 de julho. É algo patético. Sem falar que essa galera também, para finalizar esse bloco, é essa galera que vive falando que a nossa bandeira jamais será vermelha, é a galera que exalta a bandeira dos Estados Unidos e ultimamente a bandeira de Israel, mas aí tem a ver com o povo, com os evangélicos fundamentalistas e comerciantes, exploradores da fé alheia, que são a turma desses pastores bilionários aí que tem uma aproximação muito grande com Israel nos últimos anos. Mas essa turma que vive falando que a nossa bandeira jamais será vermelha, vive desfilando com a bandeira dos Estados Unidos nas manifestações de apoio ao governo Bolsonaro. Além disso, eu já entro aqui no segundo bloco de comparação, o sentimento da Argentina se estende a outras áreas da sociedade que causam orgulho. Por exemplo, é muito comum os argentinos manifestarem um orgulho pelos 5 prêmios Nobel que eles possuem, não pelo prêmio em si, mas pelo fato de 5 desses prêmios, dos 5 prêmios que eles possuem, que eles conquistaram ao longo da história, 4 são de médicos sanitaristas, são de cientistas ligados à saúde pública, à medicina da Argentina. E isso é algo que orgulha muito o povo da Argentina. Já no Brasil, eu lembro muito claramente, no final de 2001, estava acontecendo uma greve das universidades federais, e eu participei da greve intensamente, enquanto estudante. Foi uma greve de professores, servidores e estudantes. Eu estava no comando de greve nacional dos estudantes e eu discuti com um primo meu na época por que eu não torci pela seleção de futebol que estava disputando as eliminatórias para a Copa de 2002. Eu disse que, entre outras coisas, meu sentimento patriótico se expressava, por exemplo, na luta por termos uma educação pública de qualidade, por termos uma universidade pública de qualidade, de excelência e universalmente acessível para a população. Meu primo, ele não entendeu direito, não conseguia entender, achava que eu estava apenas politizando a questão do sentimento de patriotismo. Então é isso. Enquanto aqui na Argentina a gente que já me sinto quase argentino também, estende as outras áreas fundamentais, os pilares de uma sociedade desenvolvida em todos os seus aspectos, estende para esses pilares o sentimento de patriotismo. No Brasil não, o patriotismo se resume a torcer pela seleção de futebol a cada 4 anos. Inclusive porque boa parte, quase a totalidade dessa turma que nos últimos anos tem ido para as ruas em nome do combate à corrupção, são todos corruptos, picaretas, moralistas, hipócritas. Basta ver gente como Luciano Hang, esse que até terno verde e amarelo mandou fazer, mas que é processado, responde a processo por sonegação de impostos. Ou gente como o amigo do Luciano Huck, um dos tantos amigos do Luciano Huck, como esse dono da Ricardo Elétrico, foi flagrado num esquema de sonegação de impostos de 400 milhões de reais. Que patriotismo é esse, né? Isso não é patriotismo, isso é patriotada. E um terceiro bloco, falando de outros tipos de símbolos, para além da bandeira e para além do sentimento em si, a Argentina ela valoriza muito as suas representações nacionais em todas as áreas, não só no futebol, como a gente faz no Brasil, né? Mas aqui eles são apaixonados pela seleção de basquete masculino deles, que chamam de... o apelido da seleção é a Alma Argentina, El Alma Argentina. A seleção de basquete feminino
também é amada pela população e são chamadas de Las Gigantes, né? As Gigantes. O mesmo acontece com a seleção de rugby, que são os Pumas, com a seleção de hóquei na grama, que são as Leonas, que é uma das melhores seleções do mundo. Tem a Lúcia Gonzalez, que é mestre do hóquei na grama. Enfim, eles estendem isso a outras áreas e a outros esportes além do futebol. Então é algo que eles respeitam muito, a representatividade que os atletas do seu país têm ao longo das suas carreiras. Já o Brasil, a gente não está nem aí para os outros esportes, para usar até o termo que a galera está cagando e andando porque acontece nos outros esportes, não tem apoio nenhum. O Bolsonaro mesmo aí cortou uma série de verbas que serviam de patrocínio para os esportes olímpicos, enfim, e em geral isso é apoiado pela população que não está nem aí, tirando os próprios fãs e atletas, realizadores dessas modalidades olímpicas. Em geral a população não está nem aí para o desenvolvimento do esporte em outras áreas além do futebol. Nem mesmo no futebol feminino, que felizmente tem crescido um pouco o apoio nos últimos anos, mas em geral a população não está nem aí para o absurdo que é a falta de apoio para o futebol feminino no Brasil, que tem a melhor jogadora do mundo, a Marta. E outra coisa relacionada a isso, a simbologia, aqui na Argentina, nem a bandeira do país, nem a camisa da seleção de futebol ou de qualquer outro selecionado nacional foram, ou existe qualquer tentativa de apropriação desses símbolos por algum setor político, nem a direita nem a esquerda. São símbolos nacionais que são respeitados enquanto tal e por isso não são usados politicamente. Bem diferente do que acontece no Brasil, quando hoje, infelizmente, a bandeira e a camisa de futebol da CBF, né, do time de futebol masculino, representam o sentimento ultradireitista, dos bolsonaristas, dos lavajatistas, moralistas, sem moral, hipócritas, e a maioria tudo criminoso, bandido de colarinho branco ou de outros crimes. Na Argentina eles têm orgulho até das invenções que o país proporcionou ao mundo, algumas até que são discutíveis, mas enfim, o fato é que eles se orgulham muito disso. Tem uma música que eu vou colocar depois aqui no final, mas já coloco o nome aqui para vocês, de uma banda que eu gosto muito, Bersuit Bergarabá. Eles têm uma música chamada La Argentinidad al Palo, seria a argentinidade ao máximo. Então, que eles vão listando todos os inventos e alguns momentos muito dramáticos para o bem e para o mal da sociedade argentina. Eles são também, inclusive, dão muito valor aos seus momentos históricos, respeitam muito isso, faz parte do sentimento deles e de se identificar enquanto argentinos para o bem e para o mal, né? Nas situações boas e nas ruins. Algo, inclusive, que explica também o apoio que a seleção de futebol tem, mesmo em momentos ruins. Quer dizer, gente que é de fato apaixonada, gente cujo patriotismo não é de ocasião, não é hipócrita, não é cínico. Inclusive eles tratam de guardar, de preservar a memória desses líderes, dessas lideranças que lutaram para tornar o país independente, com homenagens tipo essa. Estou aqui direto da Praça San Martín, que homenageia San Martín, José de San Martín, que é o grande ícone da luta pela independência da Argentina, mas que também ajudou a tornar independentes o Chile e o Peru. É difícil ter uma cidade onde não haja uma Praça San Martín, uma Avenida San Martín. Aqui em Mendoza também, também tem o Parque San Martín, vou colocar a foto para vocês aqui. E, enfim, é isso, eles realmente respeitam e veneram os seus símbolos pátrios como os que lutaram para libertar o país, para tornar o país independente. Por fim, hoje a gente é governado no Brasil, já falei um pouco de Bolsonaro, mas repito agora, a gente é governado por gente que é responsável pelo estado de coisas do Brasil, por sermos o país mais desigual e injusto do planeta. E essa mesma gente que fica batendo no peito para dizer que é patriota, quando na verdade não aceita a distribuição de riqueza, não aceita a distribuição de oportunidades,
falo no conceito sem base nenhuma, que é a história da meritocracia, que não passa de uma balela criada para justificar a desigualdade que impera no Brasil, a desigualdade de oportunidades, de renda, enfim. Essa turma hoje que festeja a destruição de direitos com a reforma trabalhista, que acabou com a CLT, colocou o Brasil de volta no século XIX em matéria de direitos trabalhistas. Essa mesma turma que comemora a virtual destruição da Previdência Pública, que vai ocorrer dentro de algum tempo por conta dessa reforma da Previdência que o Bolsonaro aprovou. Enfim, essa mesma turma que comemora golpes contra presidentes que foram legitimamente eleitos, como a Dilma. Então, tem nada de patriotismo no Brasil. O patriotismo no Brasil é uma falácia, enquanto na Argentina é de fato uma realidade, é de fato algo que orgulha, que faz parte da identidade do povo que nasce e vive aqui.